Doutora, eu vou fazer uma cirurgia de vesícula. Eu posso aproveitar e fazer junto uma cirurgia de abdômen? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marina Felca, sou cirurgiã plástica e estamos aqui no nosso papo de plástica, perguntas e respostas. Essa foi uma dúvida de uma paciente minha, que a gente inclusive vai operar no final desse mês. Ela tem um cálculo na vesícula e ela queria muito fazer abdominoplastia. Na verdade, a gente descobriu esse cálculo na vesícula ao longo dos exames pré-cirúrgicos dela, porque ela não tinha sintoma e não sabia que ela tinha uma pedrinha na vesícula. A gente fez esse diagnóstico, encaminhamos ela para o cirurgião geral, para ele avaliar a necessidade dessa cirurgia antes da abdominoplastia, se teria indicação ou não, ou se faria isso depois. Então, claro que cada caso é individual. No caso dessa paciente, a gente tinha uma pedrinha que não tinha sintoma e era uma pedra grande, e a cirurgiã geral decidiu não operar. Achou que poderia esperar e operar mais pra frente. Então, a gente vai fazer a abdominoplastia dela como a gente havia planejado. Mas, se ela tivesse indicação de fazer essa cirurgia da vesícula antes da abdominoplastia, qual que seria a minha recomendação? Não fazer junto, não fazer no mesmo dia. Por quê? Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês que a gente tem classificações de cirurgia por grau de contaminação? Então, a gente tem cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, infectadas. As cirurgias plásticas, no geral, são cirurgias limpas. Por exemplo, a abdominoplastia a gente considera uma cirurgia limpa. O risco de contaminação, de infecção nessa cirurgia é muito pequeno. Depois a gente passa por uma cirurgia potencialmente contaminada, cirurgias contaminadas e infectadas. Infectadas é aquela cirurgia cheia de pus, por exemplo, apendicite. E aí já ficou cheio de pus em volta, apendicite grau mais severo que tem, precisou por dreno, então ele já estava cheio de bactéria, isso a gente chama de infectada. E as potencialmente contaminadas ou contaminadas são cirurgias abdominais, por exemplo, a vesícula ela pode ser considerada uma cirurgia potencialmente contaminada, porque você vai mexer e ela tem uns bichinhos que moram ali, tá? Quando você associa uma cirurgia limpa com uma cirurgia potencialmente contaminada ou contaminada, você aumenta o risco de infecção naquela região, naquela cirurgia limpa. Então, desde que elas estejam na mesma localização, certo? Então, se eu fiz, por exemplo, uma abdominoplastia, eu vou ter uma cicatrizinha em volta do umbigo e vai tirar essa vesícula, mesmo que seja por vídeo, essa vesícula vai sair por algum furinho que foi feito, ou pelos furinhos laterais, ou pelo furinho do umbigo. Quando você vai tirar essa vesícula, ela vem encostando ali onde está o cortinho. Então, e você tem, imagina, a vesícula ela é mais ou menos desse tamanho assim. O cortinho é menor, então ela vai tendo que ser triturada, amassadinha, para ela conseguir passar por aquela cicatriz do umbigo, por exemplo. Quando ela passa por aquela pele, por mais que a gente vá lá depois e limpe, passa clorexidina, tira tudo que está visível, a gente pode ter alguma bactéria ali ainda, e eu posso aumentar meu risco de infecção na abdominoplastia. E se a gente tiver uma infecção maior, toda aquela área de descolamento, então pra cima do umbigo a gente não descola, ó, essa fotinho aqui do abdômen. Deixa eu vir pra cá pra gente colocar essa foto. Tá vendo que a gente faz uma cicatrizinha no umbigo, mas a gente descola até em cima, pertinho da mama. Então, se a gente tiver uma infecção que suba ou que desça, vai ser uma infecção grave, concorda? Então, o ideal é que a gente pondere essa indicação de fazer junto ou não. O que eu acho bacana, de repente, a gente pode associar? Doutora, eu vou fazer a vesícula e queria fazer prótese de mama, posso? Ou vou fazer a vesícula e eu queria fazer uma pálpebra superior, uma blefaroplastia. Cirurgias que sejam em outra região, em outro sítio cirúrgico, não tem problema. Não vejo contraindicação. Você pode operar a vesícula, inclusive já fizemos, opera a vesícula por vídeo, trata daquilo ali, o descolamento ele é pequeno, se você tiver alguma infecçãozinha na cicatriz umbilical, você vai tratar só aquela região, não tá uma pele toda solta, que a bactéria vai fazer, vai escorregar ali de bandeja. Não, ela tá só numa localização, é mais fácil o controle daquela infecção. E você operou outra região, você vai, como cirurgião plástico, cuidar daquela outra região que foi operada. Então, são regiões diferentes, não tem problema. Mas a mesma região, a gente tem que observar se a gente não vai aumentar o risco de infecção e depois o risco de complicação para essa paciente. Pode ser que esteja tudo em ordem, que essa cirurgia da vesícula não infeccione, ótimo. E que a cirurgia do abdômen também seja perfeita, não tenha nada. Mas se tiver, a gente vai estar aumentando a potencial de gravidade dessa infecção associada a uma abdominoplastia, tá? Deu para entender? Ficou claro? Então, minha sugestão é
é se a gente tiver que fazer vesícula e abdômen, a gente fazer em momentos distintos. A gente poderia, por exemplo, se essa paciente tivesse indicação, já ter operado essa vesícula e depois de 1 mês, 40 dias, poderia operar o abdômen? Sem problema nenhum, poderia. Tá bom? Se você gostou dessa informação, se você também já pensou sobre isso, deixa aqui a sua curtida e se inscreva no nosso canal para receber as nossas notificações de vídeos novos. Até mais!